Bom, é no fundo a discussão daquilo que se chama a evidência do mundo real, ou Real World Evidence em inglês, também designada por Big Data, mas não é do que um conjunto de informações e de dados que saem fora das abordagens tradicionais de obter informação para fazer funcionar o sistema de saúde. Por exemplo, aprovar um medicamento. Esta metodologia é nova, relativamente nova, e tem agora vindo a expandir as suas potencialidades de utilização. A ideia desta nossa reunião é discutir alguns dos aspectos, apenas alguns dos aspectos ligados a esta área, nomeadamente sobre dois pontos de dois parceiros muito importantes. A Agência de Medicamentos e a indústria farmacêutica. Há muitas utilizações para isto. No fundo, aquilo que se define por evidência do mundo real é um conjunto de dados que vão sendo captados sem estarem propositadamente a serem desenhados para isso, como num estudo clínico. Podem ser os processos clínicos eletrónicos, podem ser dados de seguradoras, podem ser dados até de wearables, aquelas coisas dos relógios eletrónicos que captam, por exemplo, as pulsações. Podem ser estudos observacionais de grupos de doentes especificamente. O que não é aquela abordagem muito mais rigorosa em termos da causalidade que é os ensaios clínicos tradicionais. Acha-se que neste momento esta informação pode ser preciosa, pode ser muito útil para muitas coisas. E aí estamos aqui também a discutir um bocadinho. Quando nós olhamos, por exemplo, para o que está registado num processo clínico eletrónico, se ele for nomeadamente bastante completo, ou num registro de doentes, que é uma coisa igual, semelhante, mas que tem a ver só com uma doença específica, tudo muito detalhado, o que é que nós podemos ter? Uma informação que não temos nos estudos clínicos clássicos. Que é, por exemplo, eu posso ter um estudo, um ensaio clínico de um novo medicamento que dura um ano, esse medicamento funcionou, vai ser aprovado, sim senhor, muito bem, entra no mercado e é aí que eu vou captar verdadeiramente o impacto desse medicamento. Porque a população em que ele foi estudado, a amostra em que ele foi estudada, pode ser ligeiramente diferente da população onde ele vai ser utilizado. E, portanto, eu só posso captar, por exemplo, o benefício, ver se ele se comporta tão bem na vida real como se comportou no ensaio clínico, e o risco. Isto é, se a segurança é a mesma na comunidade, quando ele já está na comunidade. Isto porquê? Porque se tiver um ensaio clínico com 3.000 doentes, e eu só tiver um efeito, em termos da segurança, tiver só um efeito secundário adverso muito grave, e são os doentes, esses efeitos são classificados como aqueles que necessitam de internamento hospitalar ou que morrem os doentes, ok? E se eu tiver um efeito de 5 em 5.000 doentes, não consigo com 3.000 detectar. Quando eu meto a droga no mercado, de repente passam a ser utilizados 300.000 e aí começam a aparecer os problemas todos de segurança. E é por isso que é tudo tão interessante, porque só captando esse tipo de informação é que eu consigo dizer, provavelmente, por exemplo, identificar quais são os problemas que vão ter, quais são os doentes que vão ter problemas. Há várias. A primeira das quais é a avaliação de tecnologias em saúde, não é? Portanto, isto vai ser introduzido no processo de avaliação de medicamentos, de dispositivos. Pronto. Até agora tínhamos uma metodologia, essa metodologia mantém-se, mas estamos em perfeita transformação. Aliás, hoje uma das nossas preletoras é uma pessoa muito ligada à agência europeia e vai-nos dar a nova visão que a agência tem sobre a integração deste tipo de metodologias quando estamos a aprovar medicamentos. Esse é um primeiro passo. O segundo passo é captar a realidade para os doentes. É captar aquilo que o doente sente quando está doente. Ou seja, as queixas que ele tem. Aquilo que chamam os resultados individuais que os doentes têm. Olha, estou com tonturas. Olha, e capta muito bem isso. E nesse sentido permite que nós depois possamos fazer até adaptações do próprio sistema para que esses estudantes deixem sentir, por exemplo, esse tipo de efeitos adversos. É só para dar dois exemplos. Porque basicamente isto vai permitir que a EMA tenha enormes quantidades de dados. Estamos a falar de centenas de milhões, se não milhares de milhões de dados de doentes europeus, portanto, na Europa, e que permitam fazer estudos muito mais seletivos e muito mais detalhados sobre como é que cada medicamento se comporta. E nesse sentido, esses dados vão nos permitir dizer, por exemplo, se o medicamento A funciona muito bem num grupo de doentes, porque é que ele não funciona no mesmo grupo de doentes com a mesma doença diferente. E é essa capacidade de seguir futuramente estes doentes, como estamos a segui-los futuramente, que permitem, por exemplo, também perceber, repito, a segurança do medicamento, que é uma coisa de uma enorme importância. E depois também introduzir estes dados, como já disse, a avaliação de tecnologias. Portanto, isto digamos, mesmo para as políticas, ter um mapeamento daquilo que é os doentes no Serviço Nacional de Saúde é uma coisa preciosa, porque, como é óbvio, escusamos de andar a adivinhar. Se eu tenho uma dúvida qualquer sobre qual é o último medicamento para a diabetes, se ele está a funcionar bem ou não, e me custa um dinheirão, é fundamental eu ter uma base de dados destas que me permita dizer isto, afinal,
comporta-se tão bem como se comportou com os ensaios clínicos, quando foi aprovado, e curiosamente, alguns deles não. E então, nessa altura, nós podemos não dar esse medicamento a alguns doentes, não é por uma questão económica, é por uma questão de segurança do doente e de boa prática clínica. Só com esta metodologia conseguimos isso. As tradicionais mantêm-se, ninguém está a pôr em causa a necessidade de termos bons estudos experimentais em ensaios clínicos, não é isso que está em causa, é depois juntar aos ensaios clínicos esta informação que não pode ser captada nos ensaios clínicos. Sob o ponto de vista de investigador que sou, o grande problema que eu tenho é o acesso às bases de dados do Serviço Nacional de Saúde. Pronto. Eles estão na SPMS, estão na CSS, estão nas ARS, estão... E quando nós temos que fazer um estudo a sério com essas bases de dados, temos muitas dificuldades. É óbvio, e mesmo quando nós levamos em linha de conta cuidadosamente toda a parte ética e da proteção dos dados. Mesmo assim, nós temos muitas dificuldades. E nesse sentido, estamos a perder oportunidades, penso eu, de poder ter uma visão global do sistema que só grupos experimentados como o nosso Instituto, sabem fazer, para depois retomar a essas estruturas, a CSS, a ZRS, retomar os estudos que nós fizemos, para eles perceberem que aqueles dados todos foram trabalhados e o resultado foi este, aquele ou aquele outro. Mas para mim, como investigador, a coisa mais importante era facilitar, agilizar com todos os cuidados inerentes, como é óbvio, mas agilizar o acesso a essas bases de dados. Porque nós podemos fazer até, nossa ideia é fazer parcerias com o Governo, com a própria estrutura do Sistema Nacional de Saúde, para que permanentemente estamos a analisar aqueles dados e devolvê-los a eles próprios, às pessoas que têm depois que intervir sobre estas áreas.